e uma repercussão sobre as articulações para as eleições de 2026 com esse olhar em Santa Catarina. A gente já contou aqui nas últimas semanas sobre uma articulação envolvendo o governador Jorginho Melo, Valdemar Costa Neto, Esperidião Amin, senador já no estado, e a deputada Carol de Tone. Mas agora, aparentemente, mais um reviravolta, porque, de acordo com informações com quem eu conversei, Valdemar Costa Neto fez uma segunda oferta para a Carol de Tone, para que ela aceitasse ou tivesse o interesse em disputar como vice-governadora de Jorginho Melo nessa campanha de reeleição em 2026. Ou uma segunda opção seria continuar na Câmara dos Deputados, vir à reeleição. Mas não é o que está nos planos da deputada Carol de Tone, que está de olho mesmo numa vaga no Senado Federal. Acontece que são só 2 vagas. Uma, então, será do filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que era vereador no Rio de Janeiro, recentemente se mudou para Santa Catarina. Mas, de acordo com informações, também já havia uma articulação, uma certa dívida de um apoio de Jorginho Melo com o senador Esperidião Amin. Sendo assim, essa articulação, a Carol de Tone ficaria de fora. Chegou a cogitar se filiar no Novo, mas recuou quando veio esse aceno de Jorginho Melo. Mas agora na reta final aparentemente não vai conseguir então essa articulação dentro da legenda. Acontece que mesmo com essa resistência interna, Michele Bolsonaro segue declarando apoio a Carol de Tone. Hoje, um pouco mais cedo, em meio a toda essa discussão, a ex-primeira-dama compartilhou uma foto ao lado da Carol de Tone, sinalizando que ela será candidata ao Senado. Na última segunda-feira, em entrevista exclusiva ao Direto ao Ponto, aqui na Jovem Pan, Ciro Nogueira reforçou o interesse em continuar com o Esperidião Amin em Santa Catarina. Vamos acompanhar. Olha, é um conflito que nós temos com o PL, isso aí, porque o que estava palavrado até pelo próprio presidente Bolsonaro, que me comunicou que o candidato dele seria o Amin. Depois a gente vê essa indefinição de 2 outros candidatos do PL. É uma coisa muito importante. A eleição dos melhores senadores desse país, que é o senador Amin, é muito importante e vital para o nosso partido. Vamos ouvir as análises de Mano Ferreira. Quero ouvi-lo sobre essa articulação, essa disputa acirradíssima. Me lembra, na verdade, quando aqueles governadores, aconteceu em São Paulo isso, né? Tinha uma confusão até mesmo antes de chegar nas urnas. Só para escolher o candidato já tinha uma confusão. E a gente está acompanhando a mesma história lá em Santa Catarina. Aparentemente, Michele Bolsonaro está disposta a comprar um nome e seguir com esse, mesmo que tenha vários desafios ou que se envolva em algumas confusões, né, Mano Ferreira? Pois é, Bruno, e resta saber quem vai ganhar essa queda de braço dentro da família, se Michele ou se Carlos Bolsonaro, que seria ele próprio o candidato por Santa Catarina. Mas essa articulação, na minha avaliação, é uma verdadeira lambança. Afinal de contas, estamos falando de um estado que tem quadros políticos extremamente fortes, bem conceituados dentro da própria direita e que, portanto, teriam plenas condições de disputar e, muito provavelmente, vencer essa eleição. Por que, então, mover o domicílio eleitoral de Carlos Bolsonaro do Rio de Janeiro para Santa Catarina? Isso tudo fica ainda mais incompreensível quando consideramos que uma das vagas atualmente ocupadas no Senado do Rio de Janeiro é de Flávio Bolsonaro, que termina o mandato agora. Portanto, se é verdade que Flávio Bolsonaro é pré-candidato à presidência, teria uma vaga para Carlos Bolsonaro como candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Se há necessidade de fazer essa lambança e mover o domicílio eleitoral de Carlos para Santa Catarina, quem, afinal, seria o candidato ao Senado pelo Rio? Estão guardando a vaga para que Flávio desista da candidatura à presidência? Essa é a questão. Agora, Emerson Tawil, fica claro que a direita mais bolsonarista não tem estratégia, né? Eles acabam se batendo nos próprios atos e se batendo entre si também, né? São vários rachas entre Michele, entre os filhos, entre alguns articuladores ali.
Como é que vai parar isso? Isso pode prejudicar a eleição deles como um todo? O que parece, Márcia, na verdade, são as narrativas impostas pela família Bolsonaro. A direita tem encontrado uma dificuldade muito grande de alinhar seu raciocínio e direcionar a um candidato especificamente. E essa mudança de tabuleiro parece que, na verdade, tem um propósito, trazer os holofotes de atenção à família Bolsonaro, que encontra entraves e dificuldades das mais variadas possíveis, desde o judiciário, política e externa também, e esse duelo entre a própria família, não só pela direita, mas dentro da própria família, é um cenário do qual parece que precisam se manter vivos dentro dessa parte da comunicação, né, dessa parte do embate e a problemática que isso traz, para poder se manterem dentro desse tabuleiro que é muito complicado, muito denso, do qual a direita precisa, de alguma maneira, consolidar um nome ou alguns nomes determinados, entre eles do executivo, sem que haja essa proliferação de narrativas distintas da qual a direita tem um propósito e pretende colocar em cena, principalmente por parte dos eleitores que acreditam ainda na direita. Isso é muito complicado e traz, sim, uma dificuldade até de compreensão por parte do eleitor diante dessa lambança aí de estratégia colocada aí não só pela família Bolsonaro, mas também pela parte dos partidos da direita.